Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos para a segunda aula desse contexto entre guerras que nós estamos vendo, né? Na última aula nós falamos sobre a Grande Depressão nos Estados Unidos e inclusive fizemos uma interação que foi falando do consumismo, dessa sociedade de consumo que nós vivemos até hoje. Mesmo com a crise de 29, que foi ocasionada em grande medida pelo excesso, né, de produção, pelo excesso de ganância, nós ainda vivemos uma sociedade extremamente consumista, que lota shopping no meio de uma pandemia, vamos dizer, né? Como foi mostrado em muitas imagens que foram postadas nas interações. Hoje o tema é regimes totalitários e essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos falar das características que formam um Estado moderno, um Estado totalitário. E para começar, a gente vai ver um trecho de um filme chamado A Onda. Acredito que muitos de vocês devam conhecer. É um filme que ele tem duas versões, sendo que a primeira versão, ela data, acho que da década de 80, se eu não me engano. Essa versão que eu estou mostrando é a segunda versão. E ele é inspirado em fatos reais, que é a aula de um professor que acaba ficando com um currículo de regimes totalitários. E para ensinar os alunos o que é um regime totalitário, ele começa a pôr em prática alguns dos princípios básicos de qualquer regime totalitário. E o resultado é surpreendente. É isso que nós vamos ver. Agora, esse trecho que eu vou passar para vocês é um trechinho do final de toda a história, né, do desenrolar de todo o filme. E aí a gente vai ver para poder falar um pouquinho das características principais que formam um regime totalitário. Vamos lá. É impressionante o que aprenderam com a onda. Por isso não devemos deixar que ela acabe assim, desta maneira. Rainer, o que é isso? Marco, sente agora. Peraí, eles estão achando que... Eu mandei você se sentar. Faz anos que a Alemanha vem piorando. Saímos perdendo com a globalização. Mas nossos políticos fazem a gente acreditar que a única solução é trabalhar mais e mais. Esses políticos são marionetes da economia. Dizem que o desemprego está caindo e que ainda somos campeões em exportação. Mas a dura realidade é que os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos. A nossa maior ameaça é o terrorismo. Um terrorismo que nós mesmos criamos por causa da injustiça que permitimos no mundo. E enquanto todos nós destruímos nosso planeta lentamente, alguns milionários esfregam as mãos e constroem uma espaçonave para assistir do espaço nossa destruição. Não entendem o que ele está fazendo? Ele está manipulando todos vocês! Você não pode me impedir de dizer a verdade, Marco. A onda é o verdadeiro problema. Não. A onda não é o problema. A onda é a resposta, a solução. Juntos podemos fazer qualquer coisa. Nós temos a oportunidade de reescrever a história. Sua namoradinha colocou você contra a gente. Esse é o problema. Não é verdade. Claro que é verdade, Marco. Ela contaminou você. Mas ela não pode deter a gente. Daqui a onda vai para toda a Alemanha. E se alguma pessoa for contra, será arrastada pela onda. Isso aí! É isso aí! Agora tragam aquele traidor até aqui. Vai, para com isso! Pega ele, vai! Pega a perna dele! Peraí, deixa eu segurar ele! Tira a mão de Ele merece isso. Marco, responde na frente de todos. Você tá com a gente ou contra a gente? Vocês enlouqueceram completamente! O que vamos fazer com o traidor? Vamos expulsar Hein? ele! O que vamos fazer com este traidor? Expulsa ele. Tira ele daqui. Bom, bem, você decide. Faz ele pagar.
Vai, decide! Você trouxe o traidor até aqui. É claro, porque o senhor mandou. Ah, trouxe só porque eu mandei, é? E você mataria ele se eu mandasse? Arrancamos a cabeça dele? Ou enforcamos? Ou então, podemos torturar ele até concordar com nossas regras. Porque é isso que fazem na ditadura. Entendem o que está acontecendo aqui? Você está bem, Marco? Tô sim. Vocês se lembram da questão que levantamos no começo da semana? Se ainda era possível uma ditadura na Alemanha? Era isso que estava acontecendo. Fascismo. A gente achou que era especial. Melhor que os outros. E o pior de tudo isso? Nós excluímos os que não concordavam com nossa ideologia. Nós os ferimos. E eu não quero nem pensar do que a gente seria capaz. Devo desculpas a vocês. A gente foi longe. Eu fui longe demais. Bom, esse filme, ele, entre outras coisas, ele mostra o passo a passo das características de um regime totalitário. Eu não vou mostrar o finalzinho, não sei quem já assistiu, mas as coisas ainda fogem mais do controle. Mas o fato é que em uma semana de aula, se não me engano, poucos dias de aula, ele recria na Alemanha, num grupo de estudantes, uma forma de organização extremamente parecida com o regime totalitário, onde você exclui, como ele disse, e onde você obedece cegamente, independente do que está sendo dito, parece. Pensando nisso e dito isso, o que é um regime totalitário? Um regime totalitário, ele é marcado justamente por um Estado forte, absoluto e que domina todos os setores da sociedade. Então, não importa em que camada da sociedade, mas ele vai controlar tudo isso. E como esse regime totalitário se faz? Quais são as características dele? Primeiro, partido único é conduzido por um líder autoritário. Quando a gente vai a algumas manifestações nos dias de hoje, onde a gente escuta sem partido, isso dá margem a muitas interpretações, inclusive que não ter partido significa ter um partido único. E um governo que não tem oposição é um governo ditatorial, porque ele não lida com aquilo que é contrário a ele. Ele trabalha apenas com as suas próprias ideias. Então, eu não tenho oposição. Há países, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 2 partidos apenas, republicanos e democratas, mas um faz oposição ao outro. A oposição numa política que funciona, ela é tida para que você tenha sempre um contraponto daquelas ideias e para que você consiga representar efetivamente todas as pessoas. Segunda questão, uma ideologia oficial. Há sempre a existência de uma ideologia de Estado, que deve ser seguida por todos os cidadãos. Então, eu vou colocando a ideia de que eu sou superior, a ideia da raça ariana, a ideia disseminada e aceita por todos como uma verdade única, uma verdade que ninguém pode contestar. Estado policial, terceiro ponto, controle policial da sociedade por órgãos de repressão, polícia, exército, eliminar a oposição, censurar meios de comunicação, intimidar de forma física ou psicológica. Tudo isso é Estado policial e é para manter, porque
Nesse filme mesmo, Na Onda, a namorada desse rapaz que foi levado, enfim, que eles falam, ela é uma das primeiras a identificar que o que está acontecendo é um regime totalitário. Então, quando eles começam a colocar o uniforme, todo mundo vai de branco, vamos ter um sinal, então todo mundo faz o sinal. Ela começa a identificar e ela começa a ir sem ser a roupa branca, a tentar falar fora da hora, e a própria sala vai eliminando ela, excluindo até que ela para de frequentar as aulas. Então, o estado policial, como esses meninos que levaram o outro até o professor, é base de um regime totalitário. Eu tenho uma repressão, eu tenho não um diálogo com a oposição, mas eliminar a oposição, censurar meio de comunicação, intimidar, seja de forma física ou psicológica. Então, tudo isso é base e característica de um regime totalitário. Propaganda estatal, importantíssimo. A propaganda que divulga essa ideologia, que promove o culto aos líderes do regime. O filme Bastardos Inglórios, apesar de não ser real, de ser ficcional dentro de um contexto real, ele dá bastante vínculo a isso, né? Toda a temática em torno de um filme que vai ter sua pré-estreia, de um feito de um soldado alemão que matou centenas de soldados sozinho, e soldados inimigos sozinho. O Hitler, ele tinha o homem da propaganda de confiança, que nós vamos falar disso, mas era importantíssimo toda a forma de propaganda, porque era ela que ia passando para as pessoas o ideal daquele governo, daquele estado totalitário. Isso fica muito evidente, deve ter no YouTube facilmente, tem uma entrevista com a secretária do Hitler, a secretária pessoal, a mais próxima dele, né, no processo da Segunda Guerra. E ela fala que ela não enxergava que ele estava fazendo mal, ela não entendia, ela não via como sendo algo ruim o que ele estava fazendo. Ela realmente acreditava que aquilo era positivo. E aí a gente pode trazer para os dias de hoje que a propaganda não necessariamente é aquela que está na mídia ou nas grandes mídias, como diz alguns governantes nossos, mas a não propaganda ainda assim é uma forma de propaganda. O não aparecer numa mídia grande é uma forma de aparecer naquela mídia. As redes sociais, o uso excessivo das redes sociais, a quantidade de perfis falsos para poder fazer rodar o seu nome constantemente, tudo isso é forma de propaganda. A forma como é dita, o jeito em que fala, tudo isso é forma de propaganda. E, por fim, a intervenção na economia. O Estado controla a economia, o Estado controla o que vai ser produzido ou não. O Estado controla como vai ser produzido ou não, ele controla o lucro disso. Um dos filmes belíssimos, entre aspas, né, que existe sobre a Segunda Guerra Mundial é A Lista de Schindler. E A Lista de Schindler é um filme que mostra justamente essa intervenção econômica, onde eles permitem que um empresário vai investir seu dinheiro, um americano, vai investir o seu dinheiro numa empresa, numa fábrica de panelas, na Polônia, que já está sendo invadida, enfim, na verdade os judeus já foram retirados das suas casas, já está todo um processo até chegar no final nos campos de concentração, e aí eles tiram os judeus de suas casas, colocam no lugar pessoas que não são nem polonesas sequer, né? Por exemplo, esse americano, ele fica com uma casa de um judeu muito rico, ele pode investir o seu dinheiro lá e pode, inclusive, usar os judeus como forma de trabalho escravo. Então, isso é uma forma de intervir diretamente na economia. Ele decide quem vai entrar, quem vai investir, quem vai produzir ou não. Aqui, independente da gente ter uma política socialista, comunista, enfim, ou capitalista, a gente identifica esses pontos, essas características, tanto na União Soviética stalinista, como na Alemanha nazista.
Então, não é necessariamente o comunismo ou o capitalismo, mas as características que transformam isso em um regime totalitário, que são essas apresentadas aqui, que fazem com que milhares de pessoas, sigam e escutem um cara falando e achem que aquela verdade é a única válida. Então, eles acreditam piamente que a culpa de todo o processo e a crise da Alemanha está numa raça inferior a deles. E que eles, eliminando essa raça e conquistando e expandindo o território, eles vão se consolidar e vão se tornar muito poderosos. Faz com que milhares de pessoas prestem continência, vamos dizer assim, ou reverência a ele. O homem certo, no local certo, no contexto certo. Qualquer vírgula, segundos diferentes, o Hitler não teria tido o sucesso que ele teve enquanto um regime totalitário. A pergunta que eu lanço para vocês e que vai ser fruto da nossa tarefa desta semana é: nós vivemos características de um regime totalitário? Atualmente, se eu olhar essa imagem, eu identifico questões que me calam, que me cegam, que me impedem de ver ou de falar? Existem ações de pessoas, sejam no âmbito menor ou no âmbito macro, como no governo federal, enfim, mas que são semelhantes a essas características apresentadas como um regime totalitário? Eu vou deixar essa pergunta em aberto. Na videoaula da semana que vem, nós vamos ver que situações explosivas auxiliam na implementação dessas características e quais foram os regimes totalitários que ocorreram. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tchau e até a próxima aula.